A quarta temporada de Stranger Things é a maior e é a melhor? Sim. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal. Eu tô tentando chegar aos 50 mil inscritos, então eu ficaria muito feliz se você pudesse me ajudar. Nesse vídeo aqui, a gente vai conversar com spoilers sobre o primeiro volume da quarta temporada, na verdade, de Stranger Things, que chegou na Netflix nesta sexta-feira, dia 27 de maio. O objetivo desse vídeo é explicar o final, explicar como o final se entrelaça com a temporada inteira, para caso tenham ficado dúvidas. E também, junto com isso, eu vou fazer os meus comentários, vou dar as minhas opiniões, fazer a minha crítica desses 7 episódios que foram liberados pela Netflix. Bom, a abertura da quarta temporada começa de forma muito grandiosa. A gente vê um flashback de 1979, onde o Dr. Brenner, que é o médico que fez os experimentos na Eleven, encontra todas as pessoas do laboratório de Hawkins mortas, exceto a própria Eleven, que aparece com literalmente sangue nos olhos, entendeu? E o início da temporada dá a entender que a Eleven teria massacrado todas essas pessoas, as outras crianças que estavam ali no laboratório, os funcionários do laboratório. Mas a nossa Eleven faria isso, entendeu? A nossa Eleven não ia fazer isso, então era óbvio que ao longo da temporada ia vir algum plot twist, alguma grande explicação que justificaria aquela cena. Eu acho que o primeiro episódio da quarta temporada de Stranger Things é um episódio muito importante e muito forte. Eu acho que ele começa de forma grandiosa e ele termina também de forma grandiosa, e ele é um episódio que consegue checar pontos importantes nesse início. Ele consegue relembrar o público das coisas que a gente precisa lembrar da temporada anterior, porque já se passaram 3 anos, então é natural acabar esquecendo. Esse primeiro episódio ele também mostra onde a maioria dos personagens está, onde cada um dos personagens está nesse momento, o que aconteceu com eles, qual é o contexto. E também esse primeiro episódio introduz o mistério da temporada, de forma muito inicial, mas de uma forma que já deixa a gente entusiasmado e também ansioso para entender mais, querendo saber mais sobre o que vai acontecer. Essa temporada introduz um vilão que é muito interessante, o Vecna. E o Vecna, ele é um dos maiores vilões do jogo Dungeons and Dragons, que acaba inspirando muito da narrativa de Stranger Things, mas a gente vê aqui uma versão da série, é claro. E uma coisa muito interessante sobre esse vilão é que ele manipula personagens que estão sofrendo de traumas emocionais e psicológicos. Isso acontece com a Chrissy, com o Fred, com o Patrick, que são personagens super coadjuvantes, que a gente não tem nenhum apego, e aí de repente isso acontece com a Max. E esse foi um momento de muita tensão. Eu acho que a Max é uma das personagens de maior destaque nessa temporada. Acho que desde o começo a história dela é interessante, porque a gente vê ela lidando com o luto, com a perda do irmão dela, o Billy, que morreu se sacrificando na temporada anterior. E ela tá se afastando dos amigos, se isolando, sem conversar com ninguém e sofrendo de uma forma muito solitária. Mas quando ela percebe que tem alguma coisa errada acontecendo ali na cidade, ela reúne o pessoal, ela quem dá esse passo inicial, então ela vai atrás do Dustin, depois do Steve e da Robin, eventualmente da Nancy, do Lucas, e eles começam a investigar o que tá acontecendo, tentando entender mesmo o que tá rolando na cidade, porque eles sabem que em Hawkins as coisas sempre são um grande surto. Ela também acaba então percebendo que o que aconteceu com os outros personagens que já morreram tá acontecendo com ela também. Ela tem os mesmos sintomas. E eu acho que já tinha ficado claro que isso ia acontecer, principalmente depois do fim do episódio 1, porque no trailer desse volume a gente já tinha visto uma cena, um take da Max levitando no ar, da mesma forma que a gente vê a Chrissy fazendo no final do primeiro episódio. Então eu tava só esperando o momento em que essa temporada ia encostar na Max. E a Max é muito a minha protegida, eu amo ela, é a minha personagem favorita. Eu acho que a Sadie Sink tá maravilhosa aqui. Então eu já tinha achado muito interessante a construção e a conexão desse vilão, do Vecna, com a história e com os personagens, considerando esses primeiros episódios onde ele se entrelaça com a Max, com a história dela, com o que ela tá passando. Só que a conexão do Vecna com os nossos personagens é muito maior, muito mais forte do que a gente pensava. Também nessas investigações iniciais do nosso grupo de personagens que estão em Hawkins, a Nancy e a Robin
descobrem que aparentemente o Vecna já tinha assombrado pessoas antes. Elas descobrem a história do Victor Creel e da família dele, que aconteceu em 1959. As autoridades fizeram com que a população acreditasse que o Victor tinha matado a sua esposa, a sua filha e o seu filho, Henry, lá em 1959, mas ele afirmava que tinha sido um demônio que tinha assombrado a casa dele. Mas no episódio 7 a gente descobre que, na verdade, o filho do Victor, o Henry, não morreu e que foi ele o responsável por atormentar a sua família. Ele justifica isso como uma vingança por coisas horríveis que os pais dele teriam feito, mas a série não fala muito sobre o que foram de fato essas coisas. E aí ele acaba matando a irmã e a mãe dele, porque a mãe dele queria mandar ele pra longe, trancar ele, mandar ele pra um estudo, e ele planeja pro pai ir preso também, o que de fato acontece. E a gente vê que ele quase morreu, que ele desmaiou por conta do esforço que ele precisou usar pra fazer tudo isso com a sua família. E ele foi levado pro hospital. E aí no hospital ele é encontrado pelo Dr. Martin Brenner. Então essa temporada, a quarta temporada, se conecta muito bem com o início da série, porque estabelece que o Henry foi o número 1. O Henry foi a primeira pessoa, a primeira criança que o Dr. Brenner começou a estudar e realizar experimentos. Então, a partir da existência do Henry, o Dr. Brenner tentou replicar os poderes que ele tinha. E foi assim que surgiu o projeto no laboratório de Hawkins, do qual a Eleven fez parte. Anos depois, uma década depois, a Eleven nasce, porque a mãe dela tinha passado por aquele experimento com drogas, e a Eleven então nasce com os poderes que a gente sabe que ela tem. Durante a temporada, a gente vê a Eleven tentando recuperar os seus poderes, e ela faz isso participando de um projeto com o Dr. Owens e também com o Dr. Brenner, onde ela revisita memórias que ela tinha aparentemente bloqueado. E quem acompanha a Eleven nesse processo, dentro das memórias, é justamente o número 1, porque ele aparentemente fez parte dessa vida da Eleven enquanto ela estava ali presa no laboratório de Hawkins com o Dr. Brenner. O 1 tinha um outro nome, ele se apresentava de uma outra forma, e ele parecia um funcionário ali do laboratório, mas na verdade ele era o Henry, que foi o número 1, que fazia parte do projeto do qual a Eleven também fez. E eu acho que já estava bastante óbvio que o Grindelwald, Caius Volturi, Jace Wilde, que é o Jamie Campbell, na verdade, que interpreta o Henry mais velho e o 1, era o 1. Já estava claro que esse personagem que acompanha a Eleven no laboratório, nas memórias, né, porque ela tá ali revisitando essas memórias, era o 1. Isso era uma coisa que eu já tinha sacado, mas eu não tinha suspeitado em nenhum momento que ele fosse tanto o filho do Victor Creel, quanto também o Vecna. No episódio 7, a série explica pra gente que foi o Henry / o 1 o responsável pelo massacre que a gente viu no início da temporada, então na abertura do episódio 1. Não tinha sido a Eleven, tinha sido o número 1. O Dr. Brenner tinha encontrado uma forma de conter os poderes do Henry, porque ele não era confiável, ele não tinha conseguido controlá-lo, então ele coloca uma espécie de chip no número 1. E de um jeito muito deturpado, a gente vê que o número 1 estava de fato tentando ajudar a Eleven a sair ali do laboratório de Hawkins. Mas no meio disso ele acaba também manipulando a Eleven, e é ela quem remove esse chip, essa contenção de poderes que ele tinha ali no pescoço. E com isso ele acaba usando seus poderes para massacrar todas as crianças e funcionários que estavam ali no laboratório por vingança. Quando a Eleven percebe, entende o que aconteceu, ela o enfrenta e ela consegue ser mais forte do que ele. E eu amo que primeiro ela tenta enfrentar ele pensando numa memória que deixa ela irritada, brava e triste, que era o que ele tinha dito pra ela fazer na hora de, enfim, usar os poderes dela e se tornar mais forte. Mas ela só consegue enfrentar e derrotar o número 1 quando ela pensa numa memória feliz, uma memória em que a mãe dela, no nascimento dela, diz pra ela que a ama. Então, é como se a série estivesse mostrando também o poder do amor nesse caso, nessa situação. E a Eleven joga ele direto pra parede pra derrotá-lo. E ali, meio sem querer, ela acaba fazendo ele se desvanecer e com isso ela abre um portal pro mundo invertido. E joga o número 1 lá pro mundo invertido. E eu acho que fica subentendido que foi assim que o primeiro portal do laboratório de Hawkins pro mundo invertido foi criado.
E no mundo invertido, o número 1 acaba se tornando o monstro que a gente viu aterrorizando os nossos personagens ao longo da temporada inteira. Esse foi o final, né? Esse foi o grande plot twist. Vamos conversar agora um pouquinho sobre as minhas opiniões em relação à história da Eleven nessa temporada. Eu gosto de como a temporada inicia a jornada da personagem. Eu gosto de ver ela com luto, com dificuldade pra se adaptar, sem amigos. Eu acho que isso conversa muito com a trajetória dela também ao longo das outras temporadas. Inclusive eu berrei com ela tacando patins, metendo patins na cara daquela menina escrota no final do episódio 2. Mas eu não comprei muito essa ideia da polícia prender ela simplesmente por conta disso. Eu achei meio inverossímil. Mas tudo bem, né? Até que o Dr. Owens aparece e promete ajudar a Eleven a recuperar os poderes dela. Porque ao longo da temporada inteira, os nossos personagens sempre mencionam que, putz, estamos aqui lidando com essa situação caótica e seria muito mais fácil se a gente tivesse a Eleven aqui com os poderes dela, mas ela tá sem os seus poderes. A partir disso, a partir do momento em que o Dr. Owens leva a Eleven com ele, em que a Eleven, na verdade, topa ir com ele, ela fica afastada de todo mundo. Isso acontece na metade do episódio 3 e ela fica isolada até o final do episódio 7. E por mais que eu sinta falta de interações dela com outros personagens ao longo da temporada, eu também acho muito interessante essa jornada dela pra recuperar os seus poderes e pra entender mais sobre o seu passado e sobre as memórias que ela acabou bloqueando. Eu achei também uma sacada muito inteligente fazer esse mergulho nas memórias da Eleven usando tanto uma versão dela mais nova quanto uma versão mais velha. Claramente, o CGI que eles usam pra fazer Eleven mais nova, eu não vou dizer que é de centavos, mas também não é de milhões, entendeu? Diria ali que é tipo, de umas dezenas, porque fica um pouco esquisito em alguns momentos. Mas eu acho interessante porque, pelo menos assim, a gente não tem o CGI o tempo todo, né? Como a Eleven mais velha está inserida nessas memórias através ali do tanque e tudo mais de água, né? Ela consegue também entender essas memórias estando um pouco mais velha. Então eu gosto dessa sacada que eles têm. E eu acho que dá pra gente assumir também que a Eleven recuperou seus poderes no final do episódio 7. Então eu acho que, além das memórias que ela recuperou, ela com isso recupera os seus poderes e a partir do próximo episódio, que só vai ser lançado em julho, ela vai conseguir ajudar o pessoal em Hawkins a destruir o Vecna e sair vitorioso mais uma vez. Enquanto isso tudo tá acontecendo com a Eleven, a gente vê o Mike, o Will, o Jonathan e o Argyle procurando por ela. Pra mim, esse é o núcleo menos interessante da temporada, porque reúne os personagens menos carismáticos. E talvez eu não deveria incluir o Argyle aqui, mas ele é novo ainda, então ele tá em período de teste. Mas o Will, o Mike e o Jonathan, pra mim, são os personagens menos carismáticos, principalmente nessa temporada. E eu acho que além de ser um núcleo menos interessante, também é um núcleo menos útil. Porque a gente tem, de um lado, a Eleven tentando recuperar os seus poderes e descobrindo coisas importantes. E do outro, o pessoal em Hawkins investigando as coisas, enfrentando o Vecna, sem falar do plot dos adultos, que eu vou falar sobre mais pra frente. E aí a gente tem esse núcleo aqui, tentando encontrar a localização da Eleven, mas a gente, enquanto público, já sabe onde a Eleven tá, então isso também não é lá muito importante pra gente. Então, pra mim, com isso, esse núcleo não é muito importante, é o que brilha menos ao longo da temporada toda. Eu acho que fica mais legal de acompanhar esses personagens quando eles encontram a Suzy, que é a namorada do Dustin. Eu acho ela muito divertida, eu adoro ela. E eu acho que essa dinâmica ali dela interagindo com outros personagens que não seja só o Dustin é muito legal. Mas acaba aí, né? A gente não vê esses personagens no episódio 7 da temporada, então a gente não sabe pra onde eles vão a partir disso. Mas além de tudo isso, eu acho que a gente tem alguns problemas com esses personagens na temporada. Primeiro que eu acho que o Will aparece a temporada inteira como um personagem extremamente coadjuvante. Tem personagens que de fato são coadjuvantes que aparecem muito mais do que ele. Não entendi o que rolou, considerando que ele foi um personagem muito importante, principalmente nas temporadas 1 e 2. Além disso, a série, a temporada, coloca vários olhares do Will pro Mike, e isso me deu a impressão de que a temporada tava mesmo tentando introduzir ali uma vibe, uma energia, um clima romântico do Will para com o Mike. E eu não gosto muito disso. Primeiro porque na temporada fica bastante claro que isso é muito unilateral. E segundo porque pra mim não faz muito sentido. Eles eram muito amigos e aí aqui, nessa altura do campeonato, a série começa a introduzir isso, mas também não aborda isso de fato. Quer fazer um triângulo amoroso ali do Will, do Mike e da Eleven? Beleza. Não é uma ideia que me interessa muito. Eu preferia que outros interesses amorosos surgissem ali nesse contexto. Mas beleza. Só que pelo menos
aborda isso de fato. Não fica só jogando umas cenas pra gente que deixam aberto pra interpretação. E eu também não gosto da dinâmica do Jonathan nessa temporada. Eu acho que ele tá muito bundão nessa temporada. Eu não compro muito essa cara de cachorrinho abandonado, sofrendo por medo do relacionamento dele com a Nancy não dar certo. De novo, é uma coisa que, beleza, faz sentido. Mas então aborde de fato, aborde direito, pra que a gente se compadeça, pra que a gente sinta empatia, pra que a gente se envolva com esse personagem. Porque eu acho que não é uma coisa que chama atenção, sabe? E aí, isso abre margem pra série voltar a flertar com Nancy e Steve. De novo. E aí eu não sei como eu me sinto em relação a isso, porque acabei dando uma chipada entre eles? Sim. Me orgulho disso? Não. Porque eu achei que a gente já tinha estabelecido na série que a Nancy e o Jonathan eram um casal e que já tinha dado de ficar ali brincando com esse triângulo amoroso, colocando o Steve ali no meio. Achei que a última temporada já tinha estabelecido isso como uma verdade. E aí, quando a gente firma uma coisa na temporada anterior, a quarta temporada já vem pra colocar isso em dúvida de novo. Sinceramente, eu gostaria que a série tivesse introduzido um novo interesse amoroso, uma nova personagem incrível pro Steve, porque ele merece. Da mesma forma que tentaram ali fazer com a Robin, né? A série introduziu nessa temporada a Vicky, interpretada pela Amy Beth, de Anne with an E, mas eu esperava um pouco mais, porque ela aparece, acho que literalmente em uma cena, apenas. Então, assim, não deu pra entender muito a vibe da personagem, não deu pra torcer muito por elas ainda, mas talvez venha aí nos próximos 2 episódios, né? Não sei. Eu acho que claramente o núcleo mais interessante de acompanhar ao longo da temporada é o de Hawkins, né? Isso inclui Steve, Nancy, Robin, Dustin, Lucas, Max e também o Eddie. E depois a Erica se junta a esse grupo e ela é muito divertida. Então eu acho que os personagens mais legais estão juntos, fazendo as coisas mais legais da temporada também. Eu falei já no meu vídeo sem spoilers, mas eu acho que a temporada repete dinâmicas muito legais entre personagens que já funcionaram na temporada 3, como Steve e Dustin, eu amo essa dupla, como Steve e Robin também, eles são muito legais, a amizade deles é muito divertida, mas também coloca ali novas dinâmicas. Eu adorei ver a Robin interagindo com a Nancy. A Nancy é uma personagem que às vezes me irrita um pouco e que já fez algumas coisas ali que me fizeram desgostar um pouquinho dela. Mas eu acho que ela funciona bem com a Robin. Acho interessante ver as duas interagindo, já que a Nancy era uma personagem que até então não tinha ninguém muito próxima dela dentro do núcleo principal, de amizades, né, femininas principalmente. Então eu gosto de ver elas investigando o Victor e trabalhando juntas. E uma outra coisa que eu gosto desse grupinho é Max e Lucas. Eu fiquei com medo do Lucas ser um cuzão nessa temporada, no início, porque ele tava ali no time de basquete, querendo ser popular, mas eu acho que esse dilema dele de querer fazer parte do grupo de pessoas populares é super compreensível. E eu gosto ainda mais que quando ele precisa escolher, ele não hesita. Quando ele precisa provar sua lealdade, ele não pensa 2 vezes e corre pra ajudar os seus amigos. Eu gosto muito de quem o Lucas é nessa temporada. E a gente vê o Lucas e a Max separados, porque ela terminou com ele, se afastou dele. E mesmo assim ele tá ali tentando apoiá-la, tentando mostrar pra ela que ele tá do lado dela, que ela pode contar com ele. Ela continua afastando ele, mas ele tá ali firme. E eu fiquei na torcida pra eles se reconciliarem. Eu acho que eles estão super fofos aqui e eu gosto muito deles. Eu não tinha muito uma opinião forte sobre eles, eu acho, na temporada passada. Eu não desgostava, mas eu também não gostava muito, que é o mesmo sentimento que eu tenho com a Eleven e com o Mike, por exemplo, mas nessa temporada eu gostei muito dos dois. Já falei um pouco sobre a Max no início desse vídeo, mas vou repetir, entendeu? Perfeita, a minha personagem favorita. O episódio 4 é dela pra brilhar, é um dos melhores episódios da temporada, sem dúvidas. Ver ela se despedindo das pessoas, ver ela escrevendo as cartinhas, aceitando a morte e ainda assim lutando pra viver, apesar das dificuldades que ela tinha enfrentado depois que ela perdeu o irmão. Tudo, absolutamente tudo. Gosto muito do que a temporada faz com a personagem, principalmente nos 4 primeiros episódios. O episódio 4 me fez rir, me fez surtar, me fez gritar, me fez ficar nervosa, me fez chorar. Eu terminei o episódio chorando, emocionada com o que estava acontecendo com a Max. Então assim, o episódio 4 é um dos maiores desse volume 1. E isso acontece por conta de tudo que tá acontecendo com a Max, mas por todos os núcleos que estão ali se desenrolando, né? Porque a gente vê a Nancy e a Robin no hospital psiquiátrico descobrindo as informações sobre o Victor Creel. A gente vê a casa dos Byers
sendo atacada na Califórnia. A Joyce e o Murray acabam sendo traídos no Alasca pelo Yuri. O Hopper, que tinha acabado de escapar da prisão, precisa voltar pra prisão. Então tem muita coisa importante acontecendo no episódio 4. E já que eu mencionei o núcleo adulto, né, a Joyce, o Murray e o Hopper, vamos falar sobre isso um pouquinho? Então a gente viu que o Hopper foi feito prisioneiro pelos russos depois de ter conseguido fechar o portal no shopping no final da temporada passada. E aí a Joyce e o Murray descobrem isso, descobrem que ele tá vivo, que ele não morreu, que ele tá no Alasca sendo feito prisioneiro. E eles vão tentar resgatar o Hopper no Alasca. Eu acho que esse plot ele era necessário porque o Hopper não poderia voltar pra casa muito fácil, né, com tanta facilidade. Eu achei boa a dinâmica da Joyce e do Murray tentando resgatar o Hopper. Eu acho que é uma história ao longo da temporada que é legal de acompanhar. Mas quando o Yuri trai eles, eu fiquei meio decepcionada. Porque eu tava achando que já era hora deles se reencontrarem e de voltarem também ali pra Hawkins e pro meio do furacão. Não dá pra negar que apesar de ser legal acompanhar o que tá acontecendo com o Hopper, com a Joyce e com o Murray, ainda assim essa parte da história fica bastante desconexa do restante da temporada. Eu acho que é uma história que funciona quase completamente separada do resto. Porque eles não fazem nem ideia do que tá acontecendo lá com os adolescentes em Hawkins e também com a própria Eleven. E essas duas histórias, apesar de separadas também, elas se conectam. Mas o resgate do Hopper fica um pouco ali separado. Vamos entender também rapidinho qual foi o final desse núcleo no episódio 7? Então, enquanto o Hopper tá prestes a enfrentar o Demogorgon na prisão ali dos russos, a Joyce e o Murray conseguem pensar num plano e entrar na prisão pra resgatá-los. O Murray entra fingindo ser o Yuri e todo mundo acredita nisso, mesmo sendo impossível não ter sotaque na hora de pronunciar outras línguas e outros idiomas, mas tudo bem. E aí a gente tem a Joyce e o Yuri como os prisioneiros americanos. Quando o Demogorgon tá prestes a atacar o Hopper e eles veem isso ali, o Murray decide render o comandante russo. E essa parte eu achei meio mais ou menos, meio difícil de acreditar, porque tinha muito mais russos ali do que a gente tinha de americanos, né? Que era só a Joyce e o Murray. Então fiquei pensando que seria muito fácil algum outro soldado dar um tiro nos dois e terminar essa situação ali que tá acontecendo. Mas tudo bem. Enquanto o comandante tá ali rendido, a Joyce consegue abrir a porta pro Hopper e pro seu amigo russo escaparem ali do Demogorgon. E o Hopper também tá ali usando fogo pra se defender. E assim, a Joyce e o Hopper se reencontram. Fofinhos demais. Mas agora, como é que eles vão voltar pra casa? Como é que eles vão sair daquela prisão? Não sei, vai ficar pro volume 2, que vem no início de julho. Antes de encerrar, eu quero comentar um pouquinho sobre o que tá acontecendo em Hawkins no episódio 7, enquanto a gente vê o resgate do Hopper acontecendo. Enquanto a Eleven também vive a memória que faz os poderes dela voltarem. A gente vê Steve, Nancy, Robin e Ed presos no mundo invertido, depois que eles são sugados ali pelo portal no lago. E o Dustin, o Lucas, a Max e a Erica encontram um jeito de resgatar esse pessoal. Eu gostei muito de assistir isso no episódio 7, eu acho que é muito divertido, é muito legal. Tudo que envolve esse núcleo, esse plot, mas principalmente eles comunicando ali pelas luzes e eles puxando o pessoal que tá no mundo invertido de volta pra sua dimensão pela corda no portal ali no trailer do Ed. Achei muito legal. Mas antes da Nancy e do Steve conseguirem passar pro outro lado, era óbvio que ia dar merda. Eu já tava sentindo que ia dar merda. Então a Nancy vira o alvo do Vecna. A Nancy, que ainda tá lidando com o trauma de ter perdido a melhor amiga, a Barbie, na temporada 1. Então isso também qualifica como um estresse traumático que ela tá vivendo e que faz com que ela possa se tornar, então, o próximo alvo do Vecna. E ela começa a ter as ilusões, as alucinações que ele causa, que esse vilão, que esse monstro causa. E é através do Vecna conversando com ela, junto com o número 1, que também é o Vecna, conversando com a Eleven nas memórias, que o episódio 7 amarra tudo e conecta tudo, fazendo a gente entender esse plot twist que eu já expliquei pra vocês no início do vídeo. Mas vale lembrar que o episódio 7 também acaba com a Nancy ainda ali dentro das alucinações. Então o pessoal vai ter que dar um jeito de arrumar uma musiquinha pra salvar a Nancy no próximo episódio, no episódio 8. Eu acho que é bastante agoniante ver os nossos grupos tão separados ao longo da temporada, mas eu acho que foi interessante também. Muitas coisas importantes acontecem ao mesmo tempo, e eu acho que o volume 2
que vai ser composto apenas pelos episódios 8 e 9, deve fazer esses personagens se reunirem e todas essas histórias se juntarem numa só, porque é o que Stranger Things normalmente costuma fazer. Eu estou muito, 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 muito ansiosa, muito animada pra ver a resolução dessa história no volume 2, nos 2 episódios que chegam na Netflix no dia 1º de julho, e a gente vai estar aqui comentando esses 2 episódios com certeza. É isso, espero que vocês tenham gostado de conversar comigo um pouquinho sobre o volume 1 da 4ª temporada de Stranger Things. Se vocês gostaram, deixem um joinha, comentem aqui embaixo o que vocês mais gostaram e o que vocês não gostaram dessa temporada, pra gente continuar conversando, e compartilhem esse vídeo com as pessoas que também assistem a série, tá bom? Um beijo grande, obrigada por ter ficado até o final e tchau!